Adeus, Sparta! Então, pessoal, bem-vindos a mais um módulo da Sparta Investimentos da universidade, né? Nosso módulo de treinamento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o operacional do consórcio. Vou passar para vocês como é que funcionam as taxas administrativas, o que é grupo, o que é cota, como é que eu monto um cálculo. Então tudo isso eu vou falar nesse módulo. Então fica conosco, vai ser um módulo bem interessante. É um dos módulos mais importantes da Universidade de Vendas da Sparta Investimentos. Então preste muita atenção, beleza? Primeiro módulo, então, como eu vou falar um pouquinho mais do operacional, né? Vou falar um pouquinho do o que é o fundo comum, o que é taxa administrativa. Então, o fundo comum é o que todo consorciado paga para formar um grupo destinado a atribuir o crédito da aquisição de bens. Por exemplo, todo o valor que você paga por mês, todo o valor das parcelas, ela é destinada para um fundo comum, e no momento que tu junta todos os fundos comuns, gera-se um saldo em caixa, e desse saldo em caixa é feito um sorteio, onde cada mês alguém vai ser contemplado, seja para imóvel, seja para veículo. Então, por exemplo, num grupo com 500 participantes, esses 500 pagam as suas parcelas, uma parte dessa parcela se torna fundo comum, ela vai para o fundo comum, e no momento que faz o sorteio é destinado a uma pessoa contemplada por sorteio e mais de uma pessoa por lance, conforme o saldo em caixa. Então isso é o fundo comum. Taxa administrativa. Taxa administrativa é a remuneração da administradora pelos serviços prestados na formação, organização e administração do grupo de consórcio. É expressa no contrato da adesão. A taxa de administração não se confunde com juros cobrados nas modalidades de financiamento. O que quer dizer isso? Simples assim, taxa administrativa é o custo que a administradora, que a HS, cobra hoje por gerenciar os grupos, né? Por fazer a arrecadação dos valores pagos todos os meses e, com isso, fazer a distribuição das contemplações mensais, cuidando da liberação do crédito, cuidando das garantias que os consorciados vão ter, né? E pela segurança do negócio. Então essa taxa administrativa ela não é um juro, e sim é uma taxa realmente que é cobrada para uma administradora cuidar do seu consórcio, né? Muitos clientes perguntam o que é o consórcio, né? Qual que é a forma mais simples de você explicar um consórcio. Eu vou falar um exemplo para vocês bem simples que não está no nosso slide. Imagina só, nós estamos hoje entre 10 pessoas aqui e todo mundo tem o desejo de comprar um aparelho celular que custa R$1.000, tá? E ninguém tem o valor hoje de R$1.000 em mãos ou não quer também se descapitalizar para isso, né? Então o que o consórcio é? A gente vai unir essas 10 pessoas, todas elas vão pagar o valor de R$100 na primeira parcela, por exemplo, né? Então 10 pessoas pagam o valor de R$100, junta-se R$1.000 e aí então é feito o sorteio do primeiro contemplado. Então o consórcio nada mais é que a união de pessoas com a mesma finalidade. E aí vem a administradora. Quem é que vai cuidar dessa distribuição dos créditos, né? Da distribuição das contemplações? É a administradora de consórcio. Então por isso que ela cobra essa taxa administrativa para fazer gerir realmente esses grupos, né? Então isso que é a taxa administrativa. Dentro da taxa administrativa, né? Além da taxa administrativa, nós temos o fundo comum. Vou explicar para vocês o que é. Trata-se de um fundo de proteção destinado a garantir o funcionamento do grupo em determinadas situações, como na cobertura de insuficiência de receita, despesas extras e documentação. Esse valor é incluso no valor da parcela mensal. Entenda como é calculado. Todo o fundo de reserva da nossa empresa ela é um fundo de 1%, tá? Esse 1%, então, como eu já expliquei, ela é destinado para uma reserva, realmente, para caso ocorra alguns imprevistos, né, no decorrer dos meses, falta de saldo, algo assim. Mas no encerramento do consórcio, né, no encerramento do grupo, todo mundo vai receber 1%. Então, por exemplo, se eu contratei um imóvel de R$200.000, eu vou pagar 1% de fundo de reserva, que seria R$2.000. Esses R$2.000 eu vou pagar dividido por 180 meses, né, que é o prazo do consórcio, e no encerramento do grupo eu recebo esse fundo de reserva de novo em minhas mãos, né? Então eu vou receber R$2.000 de novo. Então isso é o fundo de reserva. Todo consórcio, tanto quanto veículo quanto imóvel, existe esse fundo de reserva. Então como é que a gente vai montar sempre um cálculo? Eu pego a taxa administrativa mais o fundo de reserva e chegamos no custo total além do crédito. Vou falar um pouquinho para vocês aqui também, para vocês começarem a entender um pouquinho mais do consórcio, os prazos do consórcio, né? Como é que a gente sabe qual grupo tem 200 meses, qual grupo tem 100 meses. Então, todos os prazos ele é conforme algumas regras que já são definidas pela própria administradora. Por exemplo, créditos de R$80.000.
a R$ 299 mil, o prazo para consórcio imobiliário ele é de 180 meses, tá? Tô falando de consórcio imobiliário aqui. Consórcio de 300 mil a 600 mil reais ou acima de 600 mil reais, né, que nós já temos alguns créditos também, o prazo é de 200 meses. Então, o que eu falo para vocês? É muito importante vocês reconhecerem essas regras, por quê? Porque algumas vezes vocês vão estar conversando informalmente com alguém e alguém vai perguntar: Michael, quantos meses é o consórcio de 250 mil? Eu tenho que saber que ele é de 180 meses. Quanto que é o consórcio de 450 mil? Eu tenho que saber que ele é de 200 meses. Então, isso é muito importante vocês conhecerem o produto que vocês estão ofertando, né? Então, esse aqui é o nosso prazo para imóvel. Depois eu vou falar um pouquinho das taxas também e nós vamos trazer a importância de eu saber o prazo como a forma que eu vou colocar a taxa para o meu cliente. Os prazos para veículo, ele é um pouquinho diferente. Nós já trabalhamos com os 3 tipos de prazo, tá? Então, o primeiro prazo, ele é nos créditos de 34 mil a 79 mil reais, o prazo é de 100 meses. No consórcio de 80 mil a 179 mil reais, o prazo ele é de 120 meses. E de 180 mil reais a 300 mil reais para cima, né, conforme os créditos maiores, ele é de 140 meses. Então também é muito importante você conhecer essa característica de veículo, né? Os prazos de veículo são diferentes do de imóvel. Também as taxas administrativas são diferentes. Imóvel tem a sua taxa, veículo tem a sua taxa. Cada um tem o seu tempo específico também. Então é muito legal você entender tudo isso. Ah, Mike, mas eu sou obrigado a fazer um consórcio no prazo de 100 meses. Você não é obrigado. Esse é o prazo máximo que você tem para pagamento. Por exemplo, você contemplou no mês 10, faltaria então 90 meses, né, para você finalizar o consórcio. Uma opção que você tem é, por exemplo, pegar todo o teu saldo devedor e dividir por menos prazo. Ah, eu quero pagar em 30 vezes agora. Então você pega o saldo devedor que falta, divide por 30 meses. Ah, eu quero seguir pagando uma parcela mais baixa, eu posso transferir meu consórcio contemplado com o tempo? Pode. Então, por exemplo, pagou 10 meses, comprou o carro, pagou mais 20 meses e quer vender o consórcio, quer vender o carro. Transfere a dívida, transfere o carro, transfere a dívida e a outra pessoa vai seguir pagando as parcelas normal. Então o prazo é muito relativo, vocês não podem se assustar com prazo 100 meses, 120 meses, parece que é bastante, mas é o que traz a acessibilidade de ter uma parcela mais baixa e no momento que você quer pagar parcelas mais altas, você consegue reduzir o prazo ou até mesmo entrar em grupos em andamento. Hoje tem grupos em andamento que já tem 60 meses já e aí você faz um consórcio em 40 meses, por exemplo. Então essa é uma possibilidade também que o consórcio permite. Mas como eu falo, muito importante você entender esses prazos para conseguir também calcular as taxas mensais. Aqui eu vou passar, entrando um pouquinho mais já a fundo, né, como é que eu monto um cálculo do consórcio, como é que ele funciona, né? No próximo slide vai ter a receita mesmo, o beabá do consórcio. É extremamente importante que vocês aprendam todas as taxas, aprendam como montar um cálculo, porque com isso vocês vão com certeza aumentar o número de vendas de vocês. Porque assim, pessoal, se vocês entenderem o consórcio e no momento da venda vocês apenas ficarem falando e não colocando no papel, não montando o cálculo, o índice de fechamento ele cai muito mais, fica muito abaixo do que o normal. Vou dar um dado para vocês. Hoje, 79% dos clientes eles são visuais e 14% dos clientes eles são auditivos. Então, o que é o cliente visual? Ele precisa enxergar para compreender. Então, como é que eu faço isso? Eu posso ir conversando com ele, mas ao mesmo tempo eu vou colocando no papel o cálculo. Agora sim, se esse cliente não é visual e ele é auditivo, eu vou, no momento que eu estou conversando com ele, eu estou botando no papel, mas eu também estou falando, estou explicando junto e ele acaba compreendendo também. Mas como às vezes eu não tenho esse tino de conseguir identificar esse cliente, se ele é visual, se ele é auditivo, como é que eu faço? Eu vou conversando com ele, vou explicando o consórcio passo a passo, mas ao mesmo tempo eu vou desenhando o consórcio, né? Vou fazendo a nossa receita, a gente chama de receita de bolo, vou desenhando todo o consórcio passo a passo que vai facilitar a venda de vocês. Para começar a montar um cálculo, é muito importante que vocês entendam quais são as taxas dos consórcios, né? Nós trabalhamos com consórcio para imóvel, nós trabalhamos com consórcio para veículo. O consórcio para imóvel, existe uma taxa administrativa, tá? É uma taxa fixa, ela não vai subir nem diminuir com o passar dos meses. É uma taxa de 22% mais 1% do fundo de reserva, foi o que eu falei anteriormente. Então, se eu pegar os dois,
22% mais 1% de fundo de reserva, eu vou pagar um total de 23%. Um exemplo disso, tá? Como é que eu monto um cálculo? Eu vou pegar um exemplo de 100 mil reais, então pego 100 mil reais, eu adiciono mais 22%, que é o fundo, que é a taxa administrativa, mais 1% que é o fundo de reserva. Então, 100 mil mais 23%, o meu saldo devedor vai ser 123 mil. Então, o juro total que eu pago nessa transação é de 22 mil, porque o fundo de reserva ele retorna para mim. No de veículo, a taxa administrativa, independente do tempo, tá? Mesma coisa do imóvel, independente do tempo, a taxa ela é fixa. Ela é 15% de taxa administrativa mais 1% de fundo de reserva. Então, somando as duas, chegamos a 16%. Então, num exemplo bem simples, bem prático, 30 mil reais mais 16%, que é a nossa taxa administrativa no total, considerando o fundo de reserva, eu vou pagar 34.800. Então, no meu carro, que custaria 30 mil reais, eu vou pagar apenas 4.800 de juro, né? O que eu dou uma dica para vocês? Muitas vezes, quando a gente está conversando com as pessoas, elas têm, você fala, quanto que é a tua taxa administrativa? Você acaba passando 22, 23%. E isso acaba muitas vezes assustando o teu cliente, porque ele não entende às vezes se ela é uma taxa no período total, se ela é uma taxa mensal, se ela é uma taxa anual. Então, o que eu digo para vocês e aconselho vocês é pegar a taxa administrativa e eu dividir o prazo. Por isso que eu falei do prazo anteriormente, vocês conhecerem o produto que vocês estão vendendo. Por exemplo, se eu pego uma taxa administrativa de 23% e eu divido por 180 meses, eu vou ter uma taxa administrativa de 0,12 ao mês. Se eu pego os 23 e eu divido por 200 meses, eu tenho uma taxa administrativa de 0,11. Olha só como fica a taxa muito mais baixa. Não estou omitindo nenhuma informação, apenas eu estou cuidando da forma que eu passo para o meu cliente, deixando o produto ainda mais atrativo. Porque hoje vocês devem saber, a poupança é a dor do brasileiro. Todo mundo está falando hoje que a poupança vem rendendo muito pouco, a Selic baixou 2%, a poupança está rendendo mais ou menos seu 0,16%, nessa faixa, né? Às vezes ela oscila um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas vocês percebem que a nossa taxa administrativa mensal, ela é menor que a da poupança. Então, olha só, hoje, mesmo que a poupança renda muito pouco, vale muito mais a pena em você deixar dinheiro na poupança e pagar a nossa taxa administrativa. Então, pegam e dividem a taxa pelo prazo. A mesma coisa de veículo. Se você tem uma taxa de 16% e vocês dividirem por 100 meses, vocês vão ter uma taxa mensal 0,16. Isso no mercado não existe uma taxa tão baixa assim para você comprar um carro novo ou usado até 10 anos de uso. Hoje a menor taxa de financiamento parte de 0,99, mais algumas coisas que vêm embutidas junto. A nossa taxa não, ela é uma taxa real de 0,16 ao mês. Então, a importância de vocês entenderem e conhecerem taxa e tempo. Fica muito mais fácil vocês apresentarem o produto e muito mais, vai ficar muito mais interessante para quem compra também. Então, aqui eu vou mostrar qual que é o diferencial da HS Consórcios para as outras administradoras. O primeiro diferencial é a meia parcela. Tá? Vou contar um pouquinho a história da meia parcela antes de eu apresentar para vocês como é que funciona a meia parcela. Alguns anos atrás nós tínhamos um consultor, hoje é o diretor da empresa, né? O Leandro é o nome dele, e ele era corretor igual nós. E ele fazia as apresentações diariamente, né? Buscava os seus clientes, prospectava, fazia as apresentações, mas ele começou a perceber que era muito difícil de fechar negócio com quem pagava um aluguel e quem tinha que pagar uma parcela cheia. Então, numa simulação bem simples, você paga R$700 de aluguel. Se você fosse contratar um crédito de 100 mil, você pagaria mais R$683 por mês em parcela cheia, que é o tradicional de qualquer outra administradora de consórcios ou qualquer outro banco. Então, você estaria pagando todos os meses R$1.368. Olha só, fica muito mais difícil você conseguir efetivar essa venda do consórcio. E aí, o que o Leandro pensou? Ele começou a entender o mercado, ele começou a entender as dores dos seus clientes e aí então ele trouxe a ideia de trabalhar com a meia parcela. Que a meia parcela vem para facilitar a aquisição para o cliente consumidor, era a ideia inicial. Vamos facilitar que quem paga aluguel compre seu imóvel através do consórcio pagando meia parcela. Como é que funciona a ideia dele? Se você paga R$700 de aluguel
E em vez de você pagar mais R$ 680 por mês, você vai passar a pagar R$ 341. Então, somando tudo isso, você estaria pagando uma parcela de R$ 1.041 até o momento da contemplação. Quando você contempla, você vai passar a pagar a parcela cheia do consórcio e mais uma pequena diferença que ficou para trás. Nesse exemplo aqui que está na tela, por exemplo, se eu pagar 10 parcelas até a contemplação num período de 180 meses, eu paguei 10 vezes de 341,67 e eu desembolsei um total de 3.416,67. 10 metades das parcelas que eu falei que eu paguei 3.416,67, automaticamente eu acabei deixando também a outra metade, que é uma coisa lógica. Se eu pago meia, automaticamente eu deixo a outra metade para trás. Então, o que eu faço com essa outra metade? Eu preciso acertar com a administradora. E eu tenho 3 possibilidades. A primeira seria um pagamento à vista desse valor, mas a gente não aconselha o cliente fazer olha só, acho que ninguém até hoje fez isso, a gente não aconselha realmente o cliente descapitalizar esse valor. A segunda possibilidade que teria seria descontar do crédito, mas também não é vantagem para o cliente, muitas vezes ele não tem o porquê fazer isso. E a terceira opção, que está na nossa tela, a gente chama de rateio. O que é? Eu pego os 3.416,67, né? E eu divido pelo prazo que falta. Como eu paguei 10 meses, automaticamente vai faltar 170 meses. Então eu pego esse valor, divido pelo prazo que falta, então eu vou ter uma parcela, um acréscimo, né? Um acréscimo de R$20,10. Então agora eu vou passar a pagar o quê? R$683,33, que era o valor da minha parcela cheia, mais R$20,10, totalizando R$703,43. Mas lembra que no início da conta eu comecei a falar que o meu cliente pagava R$700 de aluguel e mais uma meia parcela de 341, ele pagava um total de 1.041. Olha só, agora ele vai estar morando no que é dele, vai estar no imóvel dele, pagando a parcela que é dele, só que a parcela não vai ser mais os 1.000. Já vai ser 703. Então a minha parcela ela veio para revolucionar o mercado. Realmente é o diferencial da HS Consórcios. Outras administradoras tentaram copiar, mas não conseguiram, porque elas não têm um volume de vendas igual nós. O nosso produto real já está consolidado por ter muitos anos no mercado. Então a meia parcela ela vem para facilitar. Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, a gente está falando de cliente consumidor que quer sair do aluguel. Mas tu imagina para o cliente investidor a vantagem que é a meia parcela. Cliente investidor que pensa em aumentar o patrimônio, fazer um reforço na aposentadoria, o que ele faz? Ele inicia pagando a meia parcela, vai pagando. Quando ele contempla no mesmo exemplo de 10 meses, o que ele faz? Ele vai ter um crédito na mão, ele compra esse imóvel, compra um imóvel, uma casa, um apartamento, enfim, e aí esse imóvel ele coloca a alugar. E o aluguel vai passar a pagar praticamente toda a parcela dele. Com isso, vamos pensar assim, que com isso, em 15 anos, o que esse empresário, o que esse cliente investidor tem? Ele já aumentou o patrimônio dele, em 15 anos ele começa a receber ativos, né? Ele começa a receber aluguel, ele está reforçando a aposentadoria. Então a minha parcela ela serve tanto para cliente consumidor que quer sair do aluguel, serve para cliente investidor que pensa em aumentar o patrimônio, porque em vez de ele desembolsar todos os meses R$683, ele desembolsa 341. E se ele tem o desejo de desembolsar o valor cheio, ele pode fazer 2 cartas de crédito, assim investindo mais do que o normal, investindo mais do que qualquer outra administradora de consórcio. E sem contar na linha de investimento, que é outra linha de investimento que é pensando na venda da carta, que em vez de você desembolsar a parcela cheia, você desembolsa menos, com isso aumentando a sua lucratividade. Que isso aí está em outro módulo explicando certinho como é que funciona essa linha da venda da carta, aonde a gente consegue ter mais lucro com um consórcio. Então aqui eu expliquei como é que funciona a meia parcela. Nesse slide aqui está o beabá, é a receita do consórcio. Tenho certeza que se vocês aprenderem esse cálculo aqui, vai ficar muito mais fácil o fechamento de vocês. Não tentem inventar uma nova forma de vender, porque essa forma a gente já tem mais de 20 anos oferecendo dessa forma. É uma forma que a gente estudou para vocês, a gente montou esse cálculo pensando no cliente e a gente já tem validações positivas que funciona mesmo. Como que eu monto o cálculo? Eu começo na parte superior da minha folha, né? Aqui na parte de cima, eu começo colocando o meu crédito.
que ele é de 50.990. Vamos fazer uma simulação num consórcio de veículo. Eu adiciono a minha taxa administrativa, que ela é de 16%, e eu cheguei então no meu saldo devedor, que é de 59.148. Beleza? Considerando 100 meses, que eu já sei que esse valor ele vai encaixar no consórcio 100 meses, eu tenho uma parcela cheia de 591,48, que é a parcela normal. Mas nós temos a meia parcela, que é o ouro, que é o tesouro do nosso consórcio. Meia parcela, R$ 295 por mês. Exemplo, se eu paguei 10 meses até contemplação, paguei R$ 295,74 por 10 meses e eu contemplei no mês 10, eu desembolsei R$ 2.957 por mês, certo? Automaticamente, como eu falei, acabei deixando a outra metade para trás, R$ 2.957. Portanto, como pagamos meia parcela, ficamos em débito no mesmo valor, já pago como meia parcela. O que eu faço para pagar a outra metade? Eu posso pagar à vista, que eu falei não é uma opção utilizada, eu posso descontar do crédito, também muito pouco utilizada, ou rateio. E aqui eu desenho uma linha do tempo. Essa linha do tempo é fundamental para que o cliente consiga entender como é que funciona. Então, se eu paguei 10 meses, automaticamente vai ter um tempo restante de 90 meses. Então eu pego esse valor, 2.957, e eu divido por 90 meses. Então eu vou ter, ou seja, olha só, pagamos 2.957,40, portanto dividimos o valor que falta entre os meses que seriam os 90 meses. Tendo assim um débito mensal de R$ 32,86, que será acrescido em cada parcela até o restante do tempo que são os 90 meses. Então agora, em vez de eu pagar a parcela de 591, eu vou adicionar os R$ 32,86 e eu vou ter uma parcela de R$ 624,34. Então, olha pessoal, meia parcela ela veio para revolucionar o mercado do consórcio e ela veio para facilitar a venda de vocês. Então é muito legal realmente a meia parcela e é muito importante que vocês aprendam todo o cálculo, aprendam a montar esse cálculo que vai ser fundamental para vocês terem sucesso nas vendas de vocês. Forma de contemplação, sorteio e lance, tá? Vou explicar um pouquinho de cada uma, como é que são as formas, né? Vou entrar um pouquinho em cada uma para vocês entenderem como é que são as formas, né? Sorteio. O sorteio, ele é sempre mensal, tá? Nosso sorteio, sempre pela Loteria Federal. O que quer dizer Loteria Federal? Mais credibilidade. Loteria Federal não tem como ser fraudado. Então isso quer dizer que cada vez mais o consórcio é seguro. Como ele é regulamentado pelo Banco Central, Loteria Federal também vem para trazer mais segurança. Como vocês sabem, Loteria Federal, ela tem 5 premiações, né? E a Loteria Federal, ela vai de 1 a 1.000 ou de 1 a 10 mil reais, até 10 mil, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês de uma Loteria Federal tradicional. Primeiro prêmio, ela foi 32.562. Como é que eu pego o ganhador, né? Como é que funciona o ganhador? O primeiro número é a centena final. Então o primeiro número é o 562, tá? Esse seria o número sorteado por primeiro. Mas imagina que esse número já tenha sido contemplado. O que acontece? Quem contempla, a cota não é mais comercializada naquele grupo, então não tem como contemplar. Então o que acontece? Vai cortar o 2, vamos botar aqui, ó, vamos imaginar que cortou o 2 e nós vamos caminhar para a segunda centena, que ela é o 256. Olha só, se o 256, que é a segunda centena, já contemplou ou não pagou em dia, pessoal, quem não paga em dia não participa do sorteio. Isso é uma regra, não tem como alterar isso, então é muito importante que o cliente de vocês pague em dia para que seja contemplado. Então 256 não pagou em dia, também não vai participar do sorteio. O que acontece? Corta-se o 6, né? Só que agora ele não vai pegar o 325, ele vai caminhar para o segundo prêmio, que é a terceira centena. Então no segundo prêmio, qual que é a terceira centena? 423. 423, já contemplou, não pagou em dia ou ainda não foi comercializado. Se ninguém comprou,
não tem como alguém contemplar, não é mesmo? Então o que acontece? 423 não vai ter como contemplar, ele vai cortar o 3, corta-se a última casa de novo e caminha ao lado, vai pegar a quarta centena, que é um 942. Então, a Loteria Federal, ela é um benefício, é um diferencial competitivo dentro do mercado de consórcios. Por quê? O tradicional das outras administradoras é pegar o 562 não contemplou, ele vai pegar por aproximação. 563, 561 e assim sucessivamente. No nosso consórcio, não. O nosso, ele vai caminhando. Então, imagina só, que vocês perceberam que o número que contemplou seria o 942. Se fosse por aproximação, o 942 não contemplaria, porque ele teria que caminhar 400 casas para cima e 400 casas para baixo. Não daria. Mas nessa forma de cortar o número e caminhar para a próxima casa, sim, ele consegue contemplar, o que torna muito mais vantajoso o nosso sorteio, o nosso esquema de sorteio. Então isso também é um benefício que vocês precisam entender e precisam aprender principalmente para poder apresentar para os clientes de vocês. Lances, pessoal. Dentro da HS nós trabalhamos com 4 formas de lance, tá? Um lance já não tem sido muito utilizado mais, é o lance limitado, que são os grupos antigos, mas eu vou falar igual um pouquinho de cada lance para vocês conhecerem um pouquinho mais, entenderem como é que funciona cada tipo de lance, né? O que acontece? Aqui embaixo a gente está falando, ó, o desempate será por aproximação através do sorteio da Loteria Federal. Como já diz alguns lances, assim, várias pessoas vão dar o mesmo lance, como é que faz o desempate? Aí sim, ele vai pegar pela aproximação do 562. Ele vai pegar 563 ofertou o lance, não ofertou? Não ofertou. 561 ofertou? Sim, ofertou. Então ele vai contemplar. Então, porque pode acontecer de mais pessoas ofertarem os mesmos lances, então tem que fazer o critério de desempate. Lance livre, ó. Olha só. Lance livre é a modalidade mais comum entre os clientes do consórcio. O valor é definido de acordo com a quantidade de parcelas que deseja ofertar. Com HS, com consórcios, é possível também ofertar por lances do seu carro usado e caso de consórcio de automóvel, ou FGTS para consórcio de imóvel residencial. Pessoal, vou resumir para vocês. Lance livre é um leilão. Quem ofertar o maior lance contempla. É um lance que ninguém fica sabendo do lance de ninguém, tá? Mas é um lance livre. Então eu quero dar 100 parcelas, o outro deu 95, quem vai contemplar vai ser eu. Como que eu posso utilizar as formas de lance? Como é que eu posso pagar o lance? Eu já vou entrar mais lá na frente nesse mérito, mas eu já vou adiantar para vocês. Hoje, para veículo, o teu carro usado ele serve como lance. E para imóvel, tu pode utilizar FGTS. Então é um dos benefícios que o nosso consórcio permite, fazer essas junções de lances para que você acelere esse processo de contemplação. Lance fixo. Nessa modalidade, a administradora de consórcio define um percentual mínimo a ser ofertado como lance para determinados grupos. Isso corresponde a uma quantidade específica de parcelas. Por exemplo, tem alguns grupos que o lance fixo ele é determinado em 55 parcelas, tá? Tô falando de um consórcio de imóvel. Então, não é nem mais e nem menos. Nós vamos pegar, a administradora vai ver todas as pessoas que ofertarem as 55 parcelas e após isso ela vai fazer o cálculo por aproximação. E aí nós vamos determinar quem vai ser os contemplados. Michael, como que eu posso pagar esse lance? Tu pode pagar em dinheiro, as 55 parcelas, tu pode utilizar o embutido até 30% e tu pode utilizar FGTS também. Tu pode juntar os três se quiser, pode juntar o dinheiro e FGTS, tu pode juntar o dinheiro embutido, FGTS embutido. Então a forma que vai pagar o lance você que define, mas você pode juntar mais que 2 ou 3 formas para pagar esse lance. Então vamos para o próximo. Lance fidelidade. Já no lance fidelidade é uma variação do lance fixo, porém podem participar apenas os consorciados que não atrasarem as parcelas dos últimos 6 meses. Se você encaixa nesse perfil, basta falar com o seu corretor ou acessar a área de lances no seu aplicativo. Olha só, o lance fidelidade é a maneira mais fácil e mais barata para você contemplar. Por quê? Como já diz o nome, fidelidade, tem que ser fiel às suas parcelas. Se você pagar 10 parcelas em dia e atrasar uma única vez, você vai perder o lance fidelidade e vai ter que pagar mais 6 parcelas de novo para estar apto.
Posso pagar adiantado 6 meses? Você pode pagar para não correr o risco de atrasar, mas você vai ter que de qualquer forma esperar os 6 meses. E por que é mais barato? Porque ele é o lance mais barato das nossas modalidades. Mesma coisa, alguns grupos ele é definido em 50 parcelas também, um exemplo, né? E aí ele pega por aproximação, vai pegar todas as pessoas que estão aptas, que pagaram 6 meses em dia e que ofertaram esse valor e vai fazer vai pegar a Loteria Federal e vai fazer por aproximação. Então é muito importante o cliente pagar em dia para estar apto nisso. Como que eu posso pagar? Dinheiro, FGTS ou lance embutido também. A forma que você vai determinar é você que define cliente, né? E você, corretor, também tem que entender todas as formas de pagamento de lance para poder montar a melhor estratégia para o cliente não sair lesado ou sair mais facilmente a forma de pagar. O lance limitado, como eu falei, ele não é mais um lance tão utilizado. É mais uns grupos antigos, né? Mas vou passar para vocês que daqui a pouco vocês podem ver esse nome e se assustar um pouquinho, mas é importante conhecer. O lance limitado, pessoal, como eu já falei, ele é um lance que hoje já não é mais utilizado nos grupos novos, mas é muito importante vocês conhecerem o lance limitado para que daqui a pouco vocês, quando se derem por conta ou enxergarem esse lance, vocês entenderem como é que funciona. Ó, o lance limitado é necessário que você tenha atingido determinado período que deve ser consultado com o seu corretor. Então, cada grupo tem a sua regra. Os lances são definidos através de um determinado limite de parcelas e a cota contemplada será a que ofertar a maior quantidade de parcelas dentro do limite. Por exemplo, o lance limitado ele é até 85 parcelas. Não é mais, mas pode ser menos. Um exemplo disso é, eu, Mike, ofertei 80 parcelas e o João lá, meu colega, ofertou 82 parcelas. Quem que vai contemplar? O João, porque ele ofertou maior lance. Agora, se tivesse o Pedro, que ofertou 85 parcelas, que é o limite, quem vai contemplar é o Pedro. Então, o lance limitado, ele é até 85 parcelas, mas ele contempla o maior lance dentro desse limite. Então, esse é o lance limitado, pouco utilizado hoje em dia, mas ainda alguns consórcios mais antigos ainda têm essa modalidade. Aqui, ó, pessoal, que eu estava falando das formas de pagamento de lance. Em dinheiro. Eu contratei uma carta de 100 mil reais de imóvel, quero dar um lance de 70 mil. Como que eu posso pagar? Dinheiro. Quero pagar só em dinheiro? Não tem problema. Todo o valor de lance ele é abatido do teu saldo devedor e com isso as tuas parcelas consequentemente vão diminuir. Ou o tempo, você que define. Então, por exemplo, se eu pagar 70 mil de lance num crédito de 100 mil, eu vou passar a pagar a minha carta de crédito por 30 mil reais. Então, formas de pagar em dinheiro, através do lance embutido. O que é o lance embutido? Lance embutido é até 30% do valor contratado. Então, por exemplo, num crédito de 100 mil, eu posso tirar 30 mil reais para ofertar como lance. Até 30 mil, não mais, menos sim. Nada mais é que eu não pego esse valor e eu também não pago. É como se eu estivesse abrindo mão de uma parte da carta de crédito para utilizar para o lance. Então o lance embutido ele facilita muito você aumentar o teu ticket. Você consegue acelerar o processo de contemplação utilizando só o embutido. Então eu posso juntar o embutido com dinheiro para ter um lance maior, eu posso utilizar o embutido com FGTS, que é outra forma de lance. Através do lance retido, são bens automotores. É o teu carro usado como lance. Tem o carro lá, quero trocar de veículo, oferto o meu carro usado como lance. Por exemplo, tem um carro de 25 mil, uma carta de 50 mil. Oferto o meu carro como lance. Quando eu contemplo esses 25 mil reais do meu carro, que é o valor dele, né, o valor da FIP, eles descontam do meu saldo devedor. Então eu vou passar a pagar minha nova carta de crédito sobre 25 e eles descontam da minha carta de crédito também. Então o que eu vou ter? Eu vou ter o meu carro, que eu dei de lance retido, mais uma nova carta de 25 mil, e aí eu vou chegar numa concessionária e vou comprar o meu veículo. Nós não pegamos o carro, mas nós conseguimos aceitar o carro como lance. Mas essa negociação vai ser com cliente e vendedor, né? Seja de garagem, seja de particular, concessionária, enfim. Isso é uma negociação do cliente. Quando ele dá o lance retido, ele tem até 60 dias para comprar um novo bem. Mas é um bom tempo, 2 meses hoje em dia é muito tempo realmente. Até hoje não vi ninguém perder o prazo, não conseguir entregar o carro nesse tempo, né? Até porque o cliente contemplou hoje, amanhã ele já está procurando um carro
em 5 dias já encontrou o carro, está entregando no carro mais a carta de crédito. É muito rápido realmente. FGTS. FGTS é só para imóvel, tá? FGTS, as regras são as mesmas da Caixa, vou falar um pouquinho mais para frente, mas a regra principal, primeiro imóvel, mas você pode utilizar para compra dele. Não pode utilizar FGTS para reforma, para ampliação, para o segundo imóvel, isso não é permitido, nem para compra de veículos, tá? Mas é a mesma regra que o Banco Central estipula para os bancos também. E aí, essas são uma das opções mais utilizadas de lance, né? O que eu posso comprar com a carta de veículo? Tem um módulo específico disso, tá? Eu vou reforçar, vou passar para vocês aqui um pouquinho, vou adiantar, né? Mas existe esse módulo que é específico, o que eu posso fazer com cada carta, né? Veículo, posso comprar carro novo ou usado, até 10 anos de uso, caminhão, carreta, ônibus, novo ou usado até 15 anos, motos, posso comprar 2 carros, sempre respeitando o ano. Então, dentro da carta de veículo, você não é definido o carro específico, que nem algumas outras administradoras. O nosso, você tem o crédito para compra daquilo que você desejar, o que você preferir. Imóvel, mesma coisa, nós temos um módulo específico para isso, mas o que eu posso comprar? Área rural, área urbana, construção, reforma, ampliação, sala comercial, imóvel na praia, tudo que você imaginar, você consegue comprar. Casa mista, casa de madeira, só o terreno. Então o consórcio de imóvel hoje é uma das grandes vantagens do nosso consórcio, porque você também não fica atrelado a determinado imóvel, você tem o crédito. E com o crédito você compra onde quiser, a única regra é que esse imóvel precisa ter escritura para poder liberar essa compra, né? Que também vamos falar nos próximos módulos do que é necessário para a liberação de cada crédito. Então, uma coisa assim que eu vou passar para vocês é consórcio a título de seguro de vida. O seguro de vida até a contemplação ele é opcional. Poucos clientes contratam realmente com isso, mas após a contemplação ele é necessário. Seguro de vida, se você entender, ela é uma baita vantagem para o cliente que quer fazer o consórcio a título de seguro de vida. Por que eu vou falar para vocês isso? Quantas vezes vocês já viram pessoas que fazem um seguro de vida, tá? Com 30 anos, por exemplo, eles pagam 30, 40, 50 anos e eles nunca vão utilizar desse dinheiro de seguro de vida. Eles apenas investem pensando na segurança da sua família. Mas o seguro de vida do consórcio é tipo um pouquinho diferente. Se eu, com 30 anos hoje, eu faço um consórcio a título de seguro de vida e eu não venha a falecer em 15 anos, o que acontece? Eu quitei o meu consórcio e eu ganhei o crédito para a compra do imóvel ou compra do veículo. Então eu acabo desfrutando também das conquistas. Eu simplesmente não vou pagando pensando que quando eu morrer, a minha família vai ficar servida, né? Ela vai ficar segura com o seguro. No consórcio, não. E aí, com 45 anos eu não vim falecer, eu pelo menos vou poder usufruir desse bem conquistado. Aí eu faço um novo consórcio com um novo seguro de vida. E assim vai indo. Então o seguro de vida ele é muito legal para quem pensa em aproveitar também os seus bens em vida, né? As taxas é um pouquinho diferente para imóvel e para veículo. Para veículo, a taxa é sempre calculada sobre o saldo devedor, tá? Sempre. Então eu pego, por exemplo, meu saldo devedor é R$35.000, eu vou pegar vezes 0,0881, que isso vai me representar um seguro de vida de R$35.000, apenas R$30,84, muito baixo. Realmente o nosso seguro de vida é um dos seguros mais baixos que tem no mercado. Vantagens, cada parcela que você paga, o teu saldo devedor vai diminuindo e automaticamente o teu seguro vai diminuindo também, porque você sempre está fazendo sobre o seu saldo devedor. No imóvel aqui, um exemplo que o teu saldo devedor seja R$75.000, o seguro já é é outra taxa, ela é 0,0555. Então, por exemplo, 75 mil vezes 0,0555, o meu seguro vai ser R$41,63. Cada parcela que eu vou pagando vai diminuindo. Então, por exemplo, meu saldo devedor está em R$50.000. Eu vou fazer 50 mil vezes 0,0555 e eu vou ter mais ou menos o seguro custando ali R$34 por mês. Realmente é muito baixo e é muito vantajoso hoje o consorciado investir a título de seguro de vida. Aqui informações sobre seguro de vida, né? Vou ler para vocês, mas depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né? A aquisição do seguro de vida na assinatura do contrato de consórcio garante a quitação do saldo devedor em caso de morte natural ou acidental e invalidez total ou permanente por acidente do consorciado.
oferecendo mais tranquilidade e segurança ao consorciado e sua família. Considerações: opcional a partir da adesão, o consorciado contemplado na pessoa jurídica não é obrigatório. Obrigatório a partir da contemplação. A regra é que o tempo do consórcio, vamos pensar que o tempo do consórcio seja de 15 anos, mas a idade não pode ultrapassar de 75 anos. Então, por exemplo, eu tenho hoje 65 anos de idade e eu contratei um consórcio de 15 anos. Eu não vou conseguir contratar o seguro não vai aceitar pelo risco, porque somando a idade com o tempo do consórcio passaria para 80 anos. Então isso não é permitido. Mas agora eu tenho 50 anos e faço consórcio seguro de vida, 50 mais 15 anos, 65 anos vai liberar normalmente, tá? Então essa é uma das regrinhas do seguro. Mas como eu falei, é bem legal vocês entenderem isso, que vai trazer mais segurança no momento que o cliente perguntar, vocês vão estar seguros para poder vender isso aí com mais facilidade. Regras do FGTS como lance. Ó, somente no segmento de imóveis, como eu falei antes, tá? As regras não são da HS, e sim elas são as regras da Caixa Econômica Federal. Então as regras a gente se adapta a elas. Compra do primeiro imóvel. Imóvel tem que ser urbano, ele não pode ser rural, tá? Então se tu já tem um imóvel também não vai conseguir. Localidade onde mora ou trabalha. Mais de 3 anos de carteira assinada. Então eu tenho lá o meu cliente que está com 18 anos, trabalhou 2 anos de carteira assinada, não vai aceitar o FGTS. E o consórcio tem que estar no nome de quem... O FGTS tem que estar no nome de quem contratou o consórcio. Então eu não posso pegar o FGTS da minha esposa... da minha esposa eu até consigo juntar, mas eu não posso pegar o FGTS da minha mãe e utilizar no consórcio do meu nome, isso não vai ser permitido. Mas quando é casal, sim. Ou quando é renda familiar, a mesma coisa da renda familiar, quando são casados, o FGTS é permitido pegar e utilização. Mas sempre cuidando se é o primeiro imóvel e se o imóvel é urbano, né? Então isso é uma regrinha bem interessante. Então, pessoal, esse foi algumas coisas do operacional do consórcio. Eu sei que é bastante coisa. O operacional ele funciona muito mais como para vocês entenderem como é que funciona o consórcio, quais são as regras, o que pode fazer, o que não pode, né? Mas principalmente taxa e montagem do cálculo. A partir de agora é muito importante que vocês peguem todos os créditos que nós temos disponíveis para vender, de 80 a 600 mil para imóvel, de 34 a 350 mil de veículo, e que vocês pratiquem os cálculos. Vocês só vão dominar a arte de vender o consórcio no momento que vocês tiverem segurança para passar para o cliente. Então pratiquem bastante os cálculos, treinem, que isso vai trazer mais facilidade para vocês fechar negócio e vai trazer muito mais lucratividade para vocês. É o que eu sempre falo, para você ser um médico você tem que estudar 6, 7 anos, para você ser um bom advogado, para passar num concurso, para tudo você precisa estudar. Para vender não é diferente. Muitas vezes a gente acha que nasce com o dom da venda e precisa ter o dom para vender, não é nada disso. Você precisa entender o produto e estudar. Então, treinem bastante esses créditos que com certeza vocês vão conseguir vender bastante, beleza? Forte abraço, até mais!